Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o livro O Médico e o Monstro. Quero falar 3 lições importantes desse livro que, se você, como leitor, que você pode gostar ou não gostar desse livro, e se você, como escritor também, que você pode aprender com esse livro. Então, vê o vídeo até o final, e se você achar que esse conteúdo merece seu like, dá um joinha, se merece atenção, clica em se inscrever, ativa o sininho e também, se alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha na rede social. Esse livro aqui, eu trouxe aqui 2 prós e 1 contra que eu senti ao ler. É uma leitura muito fácil, você consegue ler, talvez até em um dia, isso aqui tudo, sabe? Enfim, e como eu falei, é um conteúdo que eu acho que vai ser é um conteúdo assim, é um livro muito enriquecedor, tanto para leitores quanto também para escritores. O primeiro ponto que eu acho que é bem interessante nesse livro é a dualidade entre o médico e o monstro, que é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que, enfim, você deve saber já o spoiler grande desse livro, né, porque já é um livro clássico já, mas é interessante porque a narrativa elabora esses 2 personagens. No fim das contas, o médico e o monstro são 2 personagens diferentes. É assim que a narrativa trabalha eles em grande parte do tempo. Então, essa dualidade entre o médico e o monstro é até um tema que se tornou muito comum nos dias de hoje. Tem muitas histórias que trabalham com dualidade entre personagens e também dentro de um único personagem, né? Se a gente for ver, por exemplo, Marvel, tem a dualidade entre o Homem de Ferro e o Capitão América, que eles são líderes, mas são pessoas muito diferentes e eles nunca se deram muito bem, sempre tem um atrito entre eles. Mas tem também o Venom, que ele também tem uma dualidade interna, né? Não é bem interna, que é ele e o simbionte, né? O Ed Brock e o simbionte. Mas o Venom é a simbiose entre esses 2 personagens, né? Então ele é um personagem que ele nasce dos 2. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é como essa temática de dualidade intrínseca e interna é muito comum hoje em dia, e um dos fundamentos desse tipo de dualidade é o médico e o monstro. Então eles, no caso, eles trabalham assim, muito com os valores cristãos, né, com os valores da sociedade. O Dr. Jekyll, ele é aquele cara assim, muito benevolente, que todo mundo adora, todo mundo é amigo dele, né? Então ele tem esse perfil de um cara muito nobre, no sentido altruísta e exaltado, né? Enquanto o Mr. Hyde é o completo oposto. Ele é descrito como demoníaco, como alguém que é mal de graça, sabe? Então, mesmo que a abordagem de bem e mal seja bem clássico, até mesmo retrógrado nesse livro, né? É bacana ver como que assim, começou a surgir esse contraste, essa dualidade de personagens como a gente tem hoje em dia. Eu acredito que o Médico e o Monstro foi um divisor de águas nesse sentido. E outro ponto que é bem interessante é a representação de uma sociedade específica. Esse livro aqui, ele mostra bem como que é aquela sociedade, daquele lugar, daquela época. Tá? Tem muito a ver com que realmente o escritor, né, o Robert Louis Stevenson, tem muito a ver com o que ele vivia, sabe? Com até mesmo a visão de mundo dele, a visão de nação dele e a visão assim, de sociedade dele. É um tanto limitado porque fala muito assim da alta classe britânica, basicamente, né? Da Grã-Bretanha. Então, mas ainda assim você consegue ver ao menos como que eles se imaginavam, né? Como aquelas pessoas viam elas mesmas. Então eles têm os valores deles, eles têm os costumes deles, têm as tradições deles. E o livro faz um bom trabalho em ambientar esse ambiente, né? Ambientar esse contexto, ambientar esse povo. Então, quando você for escrever também, e quando você lê, você procura observar isso, se o livro se esforça em ambientar o cenário. E quando você for escrever também, pensa também nisso, em pegar, quando você for trazer um ambiente, você realmente ir a fundo nesse ambiente. Se você for falar de uma cidade que existe, que seja uma cidade que você conheça, onde você vive, né, você pode falar com mais propriedade quando você faz isso. Um bom exemplo é o livro Filhos da Lua,
que é um livro de lobisomens que se passa em Santos, né? Mas eu mesmo nunca botei o pé em Santos, mas eu adorei ver como que a autora ambientou a cidade em que ela vive. Então, e se você for criar também um reino próprio, um mundo próprio, pensa nisso também. Como que é aquela cultura, como que é o dia a dia daquelas pessoas e se esforça para deixar isso bem evidente na sua escrita, como o Médico Monstro deixou na escrita dele. E o último ponto, na verdade, é um ponto que é um ponto ruim desse livro, é que o elenco é muito limitado. Ah, Bernardo, é um livro antigo, de séculos, décadas, sei lá quanto tempo atrás. Sim, é. Então, o autor ele escreveu para ele mesmo, escreveu para as pessoas ao redor dele mesmo, as pessoas com quem ele convivia, sabe? Por exemplo, não tem nenhuma mulher com nome próprio nesse livro. E não tem, assim, não tem nenhum funcionário com nome próprio também. Sabe? Quem tem nome são os homens de alta classe, sabe? Então o elenco acaba sendo extremamente limitado, e isso é importante, que eu acho importante a gente pensar nisso quando for criar. Porque nós sempre temos a tendência de representar aquilo que a gente conhece, tá? E isso pode fechar a gente dentro de uma bolha, que acaba limitando até mesmo o seu público, sabe? Porque hoje em dia todo mundo lê, sabe? E temos leitores de todos os tipos hoje em dia. Se engana muito quem pensa que só um grupo seleto lê. Poucas pessoas leem. Essas poucas pessoas que leem, elas vêm de todos os lugares. Se você for numa Bienal, seja do Rio, seja de São Paulo, você vê isso. Como entra jovem, entra velho, entra homem, entra mulher, entra nerd, entra topzera, entra de tudo, sabe? E todo mundo ali é um leitor em potencial. E não faz sentido você limitar o seu público. O primeiro passo para você não limitar seu público é você não limitar o seu elenco. Então, esse livro tem um elenco muito limitado. É basicamente homens da alta classe, daquela sociedade daquela época. Os funcionários deles não têm nome próprio, as mulheres não têm nome próprio. E preciso nem falar que não tem nenhuma variação étnica, até porque realmente naquela época, naquele contexto, eles não conviviam com pessoas de etnia diferente da deles. Estamos falando aqui de Grã-Bretanha de muito tempo atrás, sabe? Então, eles conviviam uns com os outros lá, o escocês com o inglês, né? Isso era o máximo que eles se misturavam naquela época. Nem francês eles não se misturavam nem com francês, nem com espanhol, nem com português, muito menos com asiáticos ou africanos ou qualquer coisa. Então, mas, tipo, por um lado, né, não ter variedade étnica nesse livro faz um sentido histórico, né? Não dar nomes a mulheres, não dar nomes a funcionários, também faz sentido para aquela época, mas hoje é algo... Isso tudo hoje tem que ser repensado, né? Tanto que muitas histórias do Médico e o Monstro mais contemporâneas dão muito mais atenção para ou esposa ou noiva dele, né? Dão muita atenção para outros personagens, porque há essa necessidade hoje em dia de não ficar se limitando a um elenco muito específico, tá? Enfim, então são esses 3 pontos que eu acho que todo leitor tem que prestar atenção e todo escritor tem que observar e aprender com esse livro. Recapitulando para encerrar, que é a dualidade do personagem, como que uma sociedade específica foi bem elaborada na história, mas também como que o elenco acabou ficando limitado dentro desse livro. Por hoje é isso. Se você quiser aprender mais sobre como criar histórias, criar personagens, criar cenários, tem o link aqui embaixo do curso da Epic School. Clica, confere, tem muito conteúdo bacana. Além das lições de escrita, o curso também fala sobre mercado editorial. Então é um curso sim, bem completo, bem abrangente. Por hoje é isso, até amanhã. Valeu!